Dando sequência à aula dos quadradinhos, nesta eu vou te ensinar como unir e como fazer um acabamento nas bordas, lembrando que esse aqui é um padrão de mantas do grupo Agulhas do Bem, fica como uma sugestão para fazer o projeto aí na tua cidade. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, uma sugestão de tamanhos em centímetros para as mantas de bebê, de cadeirante, solteiro, como tu desejares montar e unir os quadradinhos. Para essa aula, nós vamos utilizar os quadradinhos de 7 carreiras, que é o padrão do grupo Agulhas do Bem. Eu escolhi o fio Premier por ter a espessura bem próxima aos quadradinhos que eu vou unir. Vou usar também a agulha de crochê de 3 milímetros, que casa muito bem com o fio escolhido, e claro, a tesoura. Agora sim, vamos ao passo a passo. Quando eu for trabalhar com quadradinhos lisos, ou mesmo que alguns tenham esse padrão de estampa ou troca de cor, eu vou selecionar, então, separar de uma forma que fique harmoniosa, tá? Tentando colocar claro, um escuro, tentando jogar bem as cores para que, além de quentinha, essa manta fique bem bonita. Então, pessoal, separados aqui, eu vou tentar dispor em cima de uma superfície maior, no caso uma mesa, né, quando eu tiver espaço para isso, para que eu possa ter uma visualização deles todos encostados um no outro, para que eu tenha mais ideia se tá esteticamente bonita essa manta, tá? Eu vou pegar aqui, no caso, eu vou fazer primeiro a união, ó, eu selecionei 9 quadradinhos para te explicar, tá? Tu vai fazer de acordo com o tamanho da manta que tu queres. Então, eu vou começar aqui de um cantinho e vou fazer a união nesse sentido aqui, tá? Unindo essas laterais aqui, fazendo uma listra. Lembro sempre que esse é o padrão Agulhas do Bem de trabalhar. Se tiveres uma outra sugestão, ou se podes procurar aqui na internet, tem várias formas de unir os quadradinhos, tá? Essa forma que a gente faz aqui, além de ser fácil e rápida de fazer, ela super funciona para essa proposta, tá? Dos quadradinhos com a mesma quantidade de carreira. Então, olha só, eu fiz um nó aqui corrediço na minha agulha, deixei aqui uns 5, 6 centímetros para que depois, na hora de fazer os cantinhos, eu possa arrematar esse fio. Eu vou pegar aqui, ó, os 2 quadradinhos estão com o direito virado para cima, tá? Eu vou inserir a agulha num cantinho aqui, nessa quina aqui de quadradinho, nesse leque, e nesse aqui, tá? Então, olha só, peguei nas 2 pontinhas, faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou calcular quantas correntinhas que eu preciso fazer, porque olha só, eu vou unir sempre por esses buraquinhos aqui, ó. Aqui, vou pegar esse espaço daqui e unir com esse espaço daqui. Então, eu vou calcular quantas correntinhas eu vou usar até chegar no outro espaço, tá? No caso aqui, ó, eu tô usando para fazer esse acabamento o fio praticamente da mesma espessura de que foi feito o quadradinho base. Então, se ele tem 3 pontos altos aqui, eu posso fazer 3 correntinhas, que eu vou ter essa medida casando aqui em cima desse bloquinho. Aí, eu insiro, ó, aqui atravessando até a parte de trás e faço um ponto baixo. Novamente, 2, 3 correntinhas. É importante que esse ponto baixo aqui, pessoal, seja bem firmezinho, tá? Porque é ele que vai fazer, então, a união aqui dos quadradinhos. Ó, sempre vou pro próximo espaço daqui e pego no próximo espaço também de trás. O avesso deles está aqui pra dentro, né? Então, olha só. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, espacinho desse, espacinho
desse da parte de trás. Eu vou fazendo dessa forma até chegar no próximo leque de cantinho. Como é o primeiro bloquinho que eu tô fazendo aqui, eu vou, antes de seguir, eu vou abrir ele aqui e dar uma olhada se ele não tá repuxando, tá? Eu vou ajeitar aqui o meu crochê, né? Ó, e vou dar uma olhada se ele não tá franzindo, se eu não fiz pouca correntinha. Vou dar uma olhadinha se o meu avesso tá ficando firmezinho. Tu consegue perceber aqui onde é que estão os pontinhos? Ó, eles não podem ficar muito soltos, tá? E olha só, como a manta realmente ela fica bem unida, tá? Com essa forma aqui bem fácil de fazer, rapidinha, que a gente precisa de agilidade. 1, 2, 3. Agora, ó, cheguei no cantinho, pego espaço com espaço, ponto baixo, tá? Terminei, então, um quadradinho. Eu vou pegar aqui a minha próxima duplinha, eu tô com tudo selecionado aqui, e aí com elas todas separadas, então fica fácil, porque agora eu não preciso me preocupar com o padrão de cor. Eu já tomei o cuidado de deixar todos eles com o avesso pra cima, então eu não preciso agora me preocupar com isso. Entre uma turma de quadradinho e a seguinte, eu vou fazer uma correntinha de separação. Venho aqui, pego novamente, agora cantinho com cantinho, ponto baixo. E sigo, então, 3 correntinhas. E aí, sabe o que eu percebi nessa primeira? Ele já funcionou, mas eu vou tentar deixar as minhas correntinhas um pouquinho mais soltinhas, para realmente ele não repuxar nadinha, eu não ter que fazer aquele ajuste esticando, tá? Ó, então, para fazer as minhas correntinhas um pouquinho mais soltinhas, eu consigo fazer elas simplesmente, né, olhando para ela e soltando o fio, dando menos tensão aqui. Mas se para ti ficar difícil, tu pode mudar a agulha, pegando uma agulha um pouquinho maior. No caso, eu tô trabalhando com a 3, e tu pode pegar 3,5, a 4, até tu achar uma agulha que vai ficar legal. Opa, mas eu tô fazendo 3 correntinhas, mas agora elas estão muito soltas até chegar do outro lado. Então, vamos fazer 4 correntinhas, tá? Então, é esse tipo de ajuste que eu vou ter que ter, assim, o bom senso de fazer, tá? Trocando de agulha, botando mais correntinhas, até eu ter o meu padrão certinho para essa manta. Olha só como é importante a gente ter essa correntinha aqui de separação. Esse daqui eu já não precisei fazer essa esticadinha aqui, ó. Automaticamente ele já ficou bem retinho, porque eu soltei um pouco as minhas correntinhas, tá? Meu próximo passo, então, seria aumentar a agulha, ou então pôr uma correntinha a mais, mas já funcionou assim, deixando elas um pouquinho mais soltinhas. E eu posso prosseguir assim, então, tá? Vamos lá, como eu falei, aqui é só um modelo, tá? Tu vais unir ali o quanto tu vai precisar. E também, ó, tanto faz se eu começar por essa listra aqui ou por essa aqui. O importante é que eu pegue aqui uma direção e vou unindo todos os quadradinhos dessa direção até o final. 3, vamos lá. Prontinho, cheguei aqui no final, então eu faço aqui dentro da última esquininha aqui, ó, um ponto baixo, corto o fio, deixando também um tantinho aqui de uns 5 a 7 centímetros, laço novamente, faço mais uma correntinha que equivale a um baixíssimo e que vai travar aqui, fazer o acabamento do final. Então, ele fica com uma pontinha aqui e uma pontinha ali, que depois a gente vai arrematar quando for fazer a borda, tá? Então, olha só, primeira turminha, olha só, separadinha, então, por uma correntinha. Primeira turminha unida aqui, eu posso ver aqui pelo avesso que ela tá ficando também, ó, bem lisinha, tá?
sem franzir e sem ter espaços, sem ter correntinha sobrando, que depois vai ficar aquele buraco na minha manta. Então, olha como ela já casou bem bonitinha e fica com um avesso bem legal também, tá? Aí, agora, vamos voltar pra cá. Agora eu vou fazer novamente no mesmo sentido, na mesma direção. Eu vou unir essa primeira turminha aqui na próxima listra aqui que a gente já selecionou. Da mesma forma, deixando um pedacinho de fio pro início, para arrematar depois, seguindo com as 3 correntinhas. E o fato deles estarem com as 7 carreiras, eles têm a mesma quantidade, então, de espaços aqui em cima que eu vou trabalhar, tá? É um aqui, ó. Em cada quadradinho eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos de união, que é esse pontinho baixo que vai fazer, então, que vai segurar um quadradinho no outro. Vou fazendo aqui da mesma forma, 3 correntinhas, no meu caso aqui, ó, mais soltinhas, para alcançar bem no próximo bloquinho, sem franzir. Chego no cantinho, uma correntinha de separação. Vamos supor que eu realmente esteja trabalhando em cima da mesa, então eu consigo ver aqui, ó, que eu tô com os quadradinhos certos. Essa parte que eu já fiz, se ela tiver aqui, ó, se ela tiver sobrando e o meu espaço for pequeno, eu vou dobrando, vou enrolando, tá? Para que eles não saiam do lugar aqui, os próximos que eu vou fazer, para manter aquela separação que eu fiz anteriormente. Uma correntinha de separação, já venho aqui, ó, para a próxima dupla de quadradinho. E sigo dessa forma. Cheguei, então, aqui, ó, no finalzinho, novamente, um ponto baixo, corto o fio, deixando aquele saldinho aqui, e mais uma correntinha, tiro o fio, prendo bem. Com isso, então, já terminei de fazer as uniões aqui, nesse sentido. Beleza, então, vamos dizer que toda a minha manta já está unida por essa, né, dessa forma aqui. Aí, eu viro o meu trabalho e agora eu começo a fazer esse mesmo trabalho de uma outra ponta aqui, ó, para trabalhar nesse sentido. Vou da mesma forma, iniciando, então, ó, pode perceber que em cada união, cada pontinha vai ter aquele saldinho de fio, que a gente vai depois esconder e arrematar ele, assim, ó, de uma forma mais fácil e segura possível, tá? E vou te dar essa dica também. Pessoal, para fazer essa segunda etapa, que é a união nesse sentido aqui, sendo que eu já tô com todos eles engatadinhos aqui, ó, vai ficar mais fácil. Agora eu posso levar lá pro sofá, deixar a manta no meu colo, que agora eles estão cada um no seu lugar. É só eu ir puxando aqui, ó. Não preciso mais trabalhar em cima da mesa agora. Então, agora eu já posso aproveitar quem tá aí no frio, coloca a mantinha em cima das pernas, já fica quentinha, bota um filme legal aí, ó, só se divertindo aqui num crochêzinho bem intuitivo, porque já não preciso mais nem contar, não preciso mais conferir se eu tô do lado direito, porque tá tudo já certinho, tudo unido, agora é só seguir, ó. Cheguei num cantinho, tá? Da mesma forma, eu vou inserir aqui e no de trás, onde a gente já tinha um pontinho antes, faço um ponto baixo, uma correntinha para passar sobre
essa correntinha que eu já tinha aqui embaixo e venho do lado de cá, pegando os cantinhos também. E sigo da mesma forma. Deixa eu ir um pouquinho para frente para te mostrar como ficou essa união aqui nessa quina, onde a gente sobrepôs os dois sentidos aqui do acabamento, tá? Olha só como ele não franziu. Então, eu já tinha essa faixa aqui, vim, então, no mesmo lugar, ó, eu peguei um pontinho aqui, uma correntinha novamente, um pontinho aqui. E olha como funciona super bem, que fica super retinho. Depois eu te mostro o avesso dela, vai ver como ela vai ficar bem bacana também, tá? Então, eu vou seguindo até terminar essa carreira. Um ponto baixo, bem aqui junto aqui da turminha, uma correntinha de separação, pulo essa correntinha, mas venho no mesmo buraquinho aqui, tá? E já vamos seguir para a próxima duplinha. Pessoal, quero dar uma dica também. Eu quero trabalhar nesse tipo de acabamento, mas eu tô com vários quadradinhos que eu ganhei de doação. Eles são da mesma medida, só que eles não têm o mesmo número de carreiras. Também dá, pessoal, dificulta um pouquinho, tá? Não é que dificulta, mas assim é mais fácil. Tu vê que a gente não precisa nem pensar onde vai colocar, ele já tem o espacinho aqui, né? Mas, por exemplo, eu tenho um quadradinho, eles estão na mesma medida, só que esse aqui tem mais carreiras. Então, eu vou pegar, eu posso ir pegando aqui, ó, pegando entre aqui, sabe? Em cima dos pontos altos. Então, eu vou assim, eu vou fazendo, deixa eu só fazer uma brincadeirinha aqui para mostrar, ó. Por exemplo, eu vou fazendo aqui, daí eu pego aqui, pego no buraco de trás, porque esse daqui tinha mais bloquinhos. Então, aqui, daí depois eu venho, pego aqui, eu mais ou menos encontro os dois aqui, ó, tá? E eu vou fazendo as 3 correntinhas, ó, faço 3 correntinhas, estico e vejo onde ela mais ou menos cai. Só atravesso aqui, pegando aleatoriamente onde for cair, tá? Então, esteticamente, ela não fica tão, assim, perfeita, mas isso também é detalhe, tá, gente? Ela vai esquentar da mesma forma. Então, eu vou fazendo dessa forma até chegar aqui. Também tá valendo, tá, gente? Como eu falei, no YouTube vocês acham vários padrões de união. Então, eu sei que a maioria dos grupos que está fazendo as mantinhas solidárias, eles trabalham também com quadradinhos de doação. E eles estipulam que esses quadradinhos tenham uma certa medida. Então, aqui na união, talvez eles tenham outra forma de unir também, mas eles vão ter que adaptar, não necessariamente pegando nos buraquinhos que eles podem não casarem, tá? Então, a gente tem essa possibilidade também de ir fazendo as 3 correntinhas e ir fixando um quadradinho no outro por onde for encaixando, tá? Então, olha só. As 3 correntinhas, cheguei numa quina de novo, faço a quina daqui com um ponto baixo, uma correntinha, já vou para outra quina e sigo até o final da carreira. Prof, mas eu não tenho o fio para fazer o acabamento da manta que é o mesmo fio da base. Também não tem problema, pessoal. Como eu tenho a disponibilidade dos fios aqui, eu vou procurar um que case para facilitar o meu trabalho. Mas se eu não tiver, eu vou adaptar com o fio que eu tenho, tá, gente? Ó, não tenho nada de lã, não tenho nenhum fio acrílico. Eu vou pegar qualquer fio, até um fio de algodão, um onion, um charme, e vou adaptando o tanto que dá aqui, tá? Eu preciso, na verdade, aqui, ó, unir, tipo, costurar um quadradinho no outro da forma que eu conseguir, tá?
Nós estamos falando aqui de mantas solidárias, de mantas que a gente está recebendo doação de quadradinhos em vários tamanhos, em vários tipos de fios. Então eu vou aproveitar tudo que tiver, porque todas elas vão ter um único fim, que é aquecer. Terminei, tá? Então, supostamente aqui eu tenho a minha manta pronta, toda unida em todos os sentidos, tá? Aqui está. Olha só. Vou dar uma conferida se tá tudo bem, se eu não esqueci de fazer nenhum ponto baixo, ficou um buraquinho. Olha só, todos os cantinhos têm o seu fiozinho de arremate, tanto no início quanto no final da carreira. Finalizei então aqui essa etapa, todos os quadradinhos estão unidos. Vamos checar aqui, ó, o avesso. Ó, te mostrar bem de pertinho, como a união ficou bem certinha aqui entre. Eu posso abrir assim, ó, que não fica buraco, tá? Então eu tô checando aqui o meu avesso e tá perfeito, tá? Olha só. Então agora nós vamos fazer aqui a borda, o que vai dar um acabamento bem legal. E independente do ponto que você escolher para fazer essa borda, esse acabamento em volta, tá? Pode ser com outro fio também. Independente do ponto que vocês escolherem agora, eu vou te dar uma sugestão da primeira carreira dessa borda ser feita com pontos baixos, porque aí eu já aproveito para arrematar esse fiozinho aqui, que era soldinho dos arremates interiores. Então, vamos lá. Vou escolher um espaço aqui, ó. Posso começar em qualquer lugar, eu só vou tentar não começar em cima de um desses, de um arremate, tá? Que eu gosto sempre de distribuir os arremates. Olha só, esse fiozinho aqui, eu posso arrematar ele, escondendo ele na volta, mas eu já vou deixar ele resolvido. Então, ó, fiz um ponto baixo aqui dentro dos espacinhos. E agora eu vou seguir. Lembra que eu te falei que eu tô com o fio da mesma espessura da manta. Então, cada pontinho baixo meu que eu fizer sobre o ponto do quadradinho, ele vai ficar do mesmo tamanho. Então, ele não vai repuxar a minha manta e nem vai ficar babado. Mas aqui nessa hora dessa borda, eu vou negociar também, ó. Percebe aqui? Eu tô fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base e um ponto baixo na correntinha de separação. E eu vou levando todo esse fiozinho de arremate aqui junto, ó, para já ir escondendo, tá? Ah, mas eu deixei muito comprido, confundi, deixei muito grande. Eu vou tentar não deixar muito grande para não desperdiçar fio. Essa sobrinha aqui eu até posso cortar, e aí a pontinha vai ficar lá dentro dos meus fios. Então, olha só como aqui deu certinho um ponto baixo sobre cada um dos pontinhos aqui do bloquinho e um ponto baixo sobre as correntinhas. Então, se eu não tiver com o mesmo fio trabalhando aqui, eu vou negociar aqui. De repente, o fio da minha manta é mais grosso do que o fio que eu tô fazendo o acabamento. Então, eu preciso fazer mais pontinhos aqui em cima para ela não se franzir, tá? E aí, eu vou fazendo, vou jogando aqui conforme o trabalho vai pedindo pontos. Desde que eu tenha ele assim, ó, um acabamento bem retinho, bem planinho aqui, sem repuxar nem franzir. Olha só, cheguei no cantinho, então eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cima aqui, ó, dessa correntinha, para já ficar um acabamento bem bonitinho. E sigo pro lado de cá, já aproveitando também para esconder esse fiozinho já do arremate. Olha só que bacana. Então, eu acho que essa carreira de ponto baixo... mas ponto baixo é tão demorado. Gente, mais demorado seria se eu tivesse que pegar fiozinho por fiozinho desses fiozinhos aqui de saldinho e esconder com a agulha de tapeçaria para dentro do trabalho, tá? Então, a gente, depois de vários testes, assim, ó,
chegamos à conclusão de que essa é a melhor forma, tá? São anos e anos fazendo mantinhas solidárias e a gente chegou nesse padrão de quadradinho, nesse padrão de arremate, nesse padrão de união, depois de tanto testar, de tanto fazer pontos diferentes, e a gente chegou nesse padrão. Por isso eu resolvi compartilhar contigo, que tá começando agora, e aí já vai pegar o trabalhinho solucionado aqui, ó. Então, ó, ficou um pedacinho aqui pra trás, eu posso cortar, que aí ela vai ficando... Eu já gosto de ir fazendo agora, mas se tu preferir também, depois dela tá toda pronta, pode vir revisando se ficou alguma pontinha, ou pode trabalhar também até o final dessa pontinha, tá? Talvez eu até tenha deixado muito grande, eu poderia ter deixado ainda menor, esse fiozinho aqui no final, mas não muito, porque eu preciso de um tanto para esconder aqui que me dê a garantia de que ele vai ficar presinho ali por dentro, tá? Vamos lá, vou chegar já numa outra esquininha aqui, ó, e já vou te mostrar. Então, ó, trabalhei sobre os 3 pontos aqui, vou fazer um ponto aqui no espaço e um ponto aqui em cima, tá, dessa correntinha da união. E agora já passo pro lado de cá, fazendo novamente da mesma forma e escondendo esse fiozinho, que eu vou tentar agora levar ele até onde ele terminar para eu não ter que cortar. Aí eu vou ter um trabalho a menos. Se eu somar todo esse um trabalho a menos da manta inteira, eu posso, quem sabe, até com esse tempo fazer um quadradinho novo, né? Então o nosso tempo é muito precioso agora, nessa época que a gente precisa fazer essas mantinhas para aquecer quem tanto precisa. Então eu vou tentar levar, eu posso puxar ele um pouquinho aqui para ele vir um pouquinho para frente, e depois quando eu volto, essa pontinha entra aqui no meio dos pontinhos e some. Olha só, agora eu puxo ela de volta para cá, ela some ali dentro dos pontos, ó. Então, ó, vai ficar mais fácil, né? Vou fazer dessa forma também. Vou chegar agora ali no cantinho, vou chegar numa das quinas, então, numa das 4 pontas de borda da manta. Pronto, ó, cheguei aqui, tá? Nesse cantinho, normalmente, a gente tem as 2 correntinhas, certo? Então, eu vou fazer os 2 pontos baixos e mais um para que ele faça a virada. Então, vamos lá, vamos ver se vai ficar legal com 3 pontos baixos aqui nessa curvinha. Vou fazer, para ter certeza que vai ficar bom, eu preciso caminhar um pouquinho pro lado de cá, para depois colocar a manta aqui numa base plana para ver se funcionou bem os 3 pontinhos ali da quina. Pela lógica é para funcionar, só que essa manta ela não tem muita lógica, ela tem o que dá, sabe? O que funciona para o que a gente tem de material. Então vamos lá, ó. Trabalhei um pouquinho do lado de cá, agora eu vou vir checar se esse meu cantinho funcionou. Funcionou, então, com os 3 pontos baixos, ó. Vou seguindo, fazendo por toda essa volta aqui, da forma como eu expliquei para vocês. Um ponto baixo sobre cada ponto de base, um ponto baixo sobre as correntinhas, e quando eu chegar lá no final da manta, eu vou te mostrar mais um outro cantinho, tá? Vamos lá. Cheguei, então, aqui no final, eu vou fazer aqui um arremate, eu vou inserir nesse primeiro pontinho aqui, puxar um baixíssimo. Gente, aqui eu poderia agora, então, encerrar
a minha mantinha aqui, cortando o fio e escondendo, tá? Que ela já tá aqui, ó, prontinha para o que ela se propõe, que é uma mantinha para aquecer. Aí, vou te dar uma dica. Por exemplo, eu recebi vários quadradinhos, fiz aqui distribuir e eu achei que eu não vou receber mais quadradinhos e ela ficou pequena para o que eu quero. Eu posso fazer, se eu tenho fio, várias carreiras aqui ao redor, que eu vou aumentar então aqui o tamanho dela, tá? Posso fazer isso. Posso fazer, eu tô com tempo e eu quero deixá-la mais bonita ainda. Eu posso continuar ela aqui fazendo mais uma carreira de pontos, por exemplo, ó. Eu quero aumentar alguns pontos, mas eu não quero gastar muito fio. Então, ó, vou te dar uma dica. Eu faço agora uma carreira assim. Subo 4 correntinhas, pulo uma de base, faço aqui um ponto alto. De novo, ó, uma correntinha de separação, pulo um de base. Essas 4 aqui equivaleriam 3 é um ponto alto, uma de separação. Porque eu vou fazer uma carreira aqui de quadradinhos, assim, ó, com uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto. Vou fazer alguns aqui para te mostrar. Que aí eu tenho uma carreira a mais, sem deixar o meu trabalho pesado. E eu vou fazer mais uma, tá? Eu poderia fazer uma carreira aqui todinha de um ponto alto sobre cada um ponto de base. Vamos dizer que eu tenho fio e eu só quero fazer mais uma carreira. Eu faria dessa forma, ó, deixa eu te mostrar aqui. Todinha com ponto alto. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Olha só como fica bonitinho. Deixa eu fazer alguns para te mostrar. E é fácil de fazer também, né, gente, ó. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. O ponto alto, ele tem a mesma largurinha, assim, ele ocupa o mesmo espaço do ponto baixo, então eu não preciso me preocupar que ela vai repuxar ou ficar babada, porque cada ponto alto equivale a um ponto que a gente fez aqui embaixo. Olha como ele fica retinho e bem perfeitinho. Poderia fazer isso, tá? Depois eu volto para te mostrar esse detalhe aqui. Mas deixa eu te mostrar então primeiro. Vou chegar num cantinho aqui, vamos ver como é que a gente pode fazer esse cantinho aqui, se eu tivesse fazendo ela todinha em ponto alto. Eu vou chegar até aqui no cantinho, lembra que no cantinho eu tinha 3 pontos baixos. Então, em um deles eu fiz um ponto alto, nesse que seria bem o do meio, eu posso jogar, ó, 2 pontos altos, como se fosse um lequinho, mais ou menos, 2 pontos altos, 2 correntinhas, no mesmo ponto mais 2 pontos altos. Eu vou testando, tá, gente? Não ficou legal, repuxou. Que tal fazer 3 correntinhas nessa curva? Que tal fazer só uma, porque ficou babado? Então, ó, nessa hora a gente vai, eu tô te dando uma sugestão, tu vai ajustar aqui o que encaixa no teu ponto, tá? Ó, pra mim funcionou direitinho assim. Olha que bonitinho que fica, que acabamento legal. Tá? Então, ó, sugestão para como fazer mais uma carreira de borda aqui. Se eu for fazer uma carreira apenas sobre essa que a gente fez de pontos baixos. Agora, vamos voltar aqui, ó, tudo ponto alto. A minha outra sugestão, eu quero fazer, além dessa carreira de ponto baixo, eu quero fazer mais 2 carreiras. Então, eu faria uma assim, ó, vazadinha. E a última carreira, eu chegaria aqui e passaria uma carreira de ponto alto. Sendo que eu faço um ponto alto sobre o ponto de base e um ponto alto no meio da correntinha aqui, ó. Que daí eu volto novamente para a mesma quantidade de pontos que eu tinha na base, a mesma quantidade dos pontos baixos, né? Porque esse ponto que eu tô fazendo aqui sobre o ponto, já é o ponto valendo. Esse que eu tô fazendo no intervalo das correntinhas é o ponto que antes eu pulei quando eu quis fazer esse quadradinho vazado. Quero te mostrar como fica bonitinho esse aqui também. Quero fazer mais carreiras, que eu quero deixar a minha colcha maior e eu tenho fio e eu tenho tempo. E eu quero fazer ela bem lindona. Então, ó, na próxima tu podes inventar um outro pontinho, tá? Vamos lá, vamos brincar de fazer bordas bonitas aqui.
eu vou te dar a sugestão. Ah, eu quero um ponto fantasia, um ponto que tenha lequinho e tal. Ótimo, vamos lá no YouTube, vamos procurar modelos e vamos ajustando eles aqui em cima. Olha que bonitinho que já fica assim também, tá? Quero fazer mais, então eu vou fazer mais uma de ponto vazadinho, depois mais uma de ponto assim, tá? Ah, eu quero fazer ela, opa, ainda tem o fio, mas não dá para mais uma carreira de ponto alto. Beleza, vem aqui sobre o ponto alto e vou fazer uma carreira de ponto rendinha. O que é o ponto rendinha, gente? Mesmo que o ponto zigue-zague, eu faço uma correntinha, venho no seguinte, faço um baixíssimo. Uma correntinha, vou no seguinte, baixíssimo. Uma correntinha, vou no seguinte, baixíssimo. Essa correntinha eu tento não apertar, e esse ponto aqui dá um acabamento tão bonitinho também, só tenho que cuidar para ele não ficar babado, tá, gente? Por isso, o baixíssimo que eu faço aqui, eu não posso deixar muito solto. Ah, eu conheço outros pontos, eu quero fazer uma carreira de... que trancou. Quero fazer uma carreira de ponto caranguejo. Ótimo! Gente, ideia é o que não falta, nós somos artesãs, nós somos criativas, nós somos... temos muitas ideias, né? E a gente não quer simplesmente fazer uma manta, a gente quer fazer a manta. Gente, olha que bonitinho que fica esse ponto aqui, ó, como um acabamento e dá um pezinho para ela depois cair, se acomodar, sabe? Olha que lindo. Eu resolvi finalizar a minha manta com essa carreira, então, ó, de ponto baixo, uma daquele ponto alto vazadinho e uma de ponto alto. Fiz o acabamento aqui com ponto baixíssimo, escondi as pontas e é isso, a sugestão de montagem de mantas, então, com esse tipo de acabamento. Espero que tenham gostado dessa aula que eu fiz com muito carinho para vocês. Peço que compartilhem essa ideia para que mais pessoas possam também, com suas sobras de fio, com o seu tempo disponível, fazer essas mantas para doação, que é um projeto tão bacana e tão necessário.